queridos amigos, aqui estamos para fazermos mais um programa com o nome de Exemplos Não Nos Faltam. Eu sou Sebastião Camargo. O ensino universal dos espíritos é a nossa base fundamental. A ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Essa filosofia que nos ensina a pensar, essa ciência que nos ensina a fazer e esta moral que nos ensina a comportar. Esse código de ética e moral que nós chamamos de Evangelho, que, como falamos em programas anteriores, esse Evangelho está em nossa consciência, em nosso coração, no nosso próprio espírito. Você lembra quando falamos de Deus como a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios e assim sucessivamente, que tudo que existe, existe nele, fora dele nada existe. Então em Deus existimos como seres constituídos, individualizados, vivemos uma experiência encarnatória e nos movemos dentro dele de um ponto a outro. De um planeta para outro, de um sistema solar para outro, de um país para outro, de um estado para outro, de uma cidade para outro e assim por diante. De modo que, se em Deus existimos, vivemos e nos movemos, tudo que existe nele é vivo. Como já dizia o grande filósofo Spinoza, Deus não é criador, ele é a criação. Assim como também definiu Pietro Baldi. Eu, você, todos nós somos expressões de Deus. E no dizer de Leon Denis, nós somos tão necessários a Ele quanto Ele a nós. Deste modo, não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Como onisciência, Ele é o sábio dos sábios. Como onipresença, ele está na cena de todas as coisas. Ou, como onisciência, é a suprema sabedoria. Sábio dos sábios é pouco. Como onipresença, ele está em todas as coisas, porque todas as coisas são expressões dele. E como onipotência, pode e detém todo o poder para fazer o que é necessário para a evolução de todas as coisas, por ser o bem, o eterno princípio. Desse modo, se falamos de Deus, falamos também do Espírito, que é a imagem e semelhança desse Criador. Assim como ele é onipotente em relação à sua criação, o Espírito, a síntese de todas as vivências, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Segundo Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, a consciência, espírito, está presente em todas as partículas dos seus veículos de expressão. Vimos também que no espírito está a superconsciência, que é o reino de Deus em si, a inconsciência, que é um oceano de vivências não aprimoradas, a superconsciência, o que já está nobremente aprimorado, o subconsciente, que é o automatismo que rege o nosso corpo biológico e o perispírito, e o consciente, que é o campo mental, no qual nós damos as nossas ordens, fazemos os nossos ensaios para ressignificar o subconsciente, pacificar e iluminar o inconsciente, e expandir o superconsciente. De modo que, se entendemos o que é o Espírito, e como falamos também, somos uma fração diminuta deste Espírito como alma constituída. Para Miramês, o Espírito é um todo unificado, mas é também a mínima parte encarnada no corpo, na matéria. A natureza cria vários corpos para que o recado do Espírito seja dado e o trabalho na alma seja consumado.
Para Leon Denis, o que está encarnado não passa de uma fração do que está desencarnado, que está fora dessa dimensão. Para Joana de Ângeles, o que está aqui como alma é apenas um ponto de autoconsciência pura. O centro da consciência individual, que é a personalidade, o eu pessoal é a alma, a consciência dessa personalidade. A personalidade, como dissemos, é a alma como centro consciencial, a mente, o subconsciente, o perispírito, o corpo. A esse universo chamamos de personalidade na qual atuamos. Frações do inconsciente foram selecionadas, as mais hábeis, aptas a governarem o perispírito e o corpo no processo do automatismo. Gerenciando essas subdivisões, essas subpersonalidades, essas almas instintivas têm frações do superconsciente. Assim como a colônia de Nosso Lar, de André Luiz, está na periferia do umbral, assim o nosso subconsciente está no inconsciente ou na sua periferia. Assim como na colônia Nosso Lar tem lá a ministra veneranda, o Clarence e vários outros luminares, no inconsciente também. Tanto que ele faz tudo na gerência do corpo biológico, do corpo perispiritual, e nós nem ficamos sabendo. Nós mastigamos um alimento, por exemplo, e após engolirmos esse alimento, não percebemos que esse alimento, para onde ele vai, o que é que está acontecendo com esse alimento, por exemplo. Então você mastiga, até aí às vezes você presta atenção ou não, às vezes não prestou atenção que na mastigação assimilamos a quase totalidade dos elementos nutridores e terapêuticos dos alimentos. Isso mesmo, na boca, mais de 35 milhões de pequenas glândulas absorve o energismo escondido nas entranhas dos átomos, moléculas, células, tecidos dos alimentos que estamos mastigando. Uma vez que engolimos, o corpo não absorve mais do que 5%. E quem encarrega disso? Os automatismos. Na boca também, mas se eu estou consciente, eu posso melhor qualificar com os meus pensamentos, com os meus sentimentos e, ao mesmo tempo, com a mentalização da gratidão pela vida, da alegria de viver e da esperança de melhoras. De modo que, se já temos uma noção mais exata do que é o espírito, a alma encarnada, o seu superconsciente, o inconsciente, o subconsciente, o consciente, e se já temos a noção que o consciente, a mente, é uma emanação do espírito, nesse consciente está a nossa inteligência, mediante a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, a nossa capacidade criativa, que é o pensamento, e ainda a nossa memória. Um link da memória que nos conecta à superconsciência, caso o nosso interesse é melhorar-nos em todos os sentidos. Então, quanto mais nobre forem os nossos pensamentos, nossas intenções, nossos sentimentos, estamos nos conectando com a superconsciência. Se é para a maledicência, para manter traumas, conflitos, fobias, estamos em conexão com a inconsciência, o inconsciente. Se é para manter mais do mesmo, o subconsciente. Então, no consciente, tomamos as nossas decisões. Obedecer o Deus interno, o Senhor Supremo de nossa realidade, ou o nosso passado, as nossas perturbações, traumas, conflitos, fobias, as amarras constritoras de nossa realidade. Se é para fazer mais do mesmo, obedeçamos os automatismos. Através dos automatismos, o corpo pede uma quantidade de alimento. Se eu vou ceder a esse subconsciente, eu vou comer o que ele pede. Agora, se eu tenho consciência das suas necessidades reais, eu vou comer o que o corpo necessita. E com essa postura
acessando a minha consciência, a superconsciência e pedindo respaldo, ela vai fecundar-me com novas potências e eu vou dar ao meu corpo o que ele necessita. Mas para que isso se dê, eu preciso conhecer a anatomia do corpo, a sua fisiologia, as suas necessidades reais, através do estudo de seus tecidos, dos seus órgãos, seus sistemas, suas células, suas moléculas, seus átomos e subdivisões. Se não quisermos fazer isso, vamos indo ao sabor do vento. Mas o conhece-te a ti mesmo conforme mensuramos, que é a pauta essencial da obra de Allan Kardec, obra essa que está sintetizada neste volume. A editora não mais existe, que era a editora Opus. Então, neste volume está 7 obras essenciais. Todas são essenciais, mas as principais. O Livro dos Espíritos, a primeira. O que é o Espiritismo, a segunda. O Livro dos Médiuns, a terceira. O Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta. A obra O Céu e o Inferno, a quinta. A Gênese, a sexta. E Obras Póstumas, a sétima. Está tudo sintetizado neste volume. E se formos viajar na obra de Allan Kardec, vamos ver um trajeto de autoconhecimento, que é o caminho que ele fez para descobrir a sua própria realidade. Se tivermos paciência, como nós vamos fazer mais ou menos 3 programas a partir deste, só para dar uma noção mais exata da obra de Allan Kardec. Não vamos aprofundar como deveríamos, por conta do tempo, mas para darmos uma noção a você, a todos aqueles que desejam estudar, para ver a grandeza desse ser, que inicialmente ele estudou cosmologia, para entender o cosmos. Estudou sequencialmente astronomia, para entender os astros. Mais tarde estudou astrologia, para entender a influência desses astros sobre nós, sobre as coisas de nossas relações diárias. A interferência da Lua, por exemplo, em todos os quadrantes de nosso planeta. Estudou magnetismo para entender como essa realização se dava. E estudou por 35 anos, mais ou menos. Que campo magnético é esse que a astrologia narra, que esses astros interferem em nossas vidas. E para entender melhor, ele estudou química e física, para entender os elementos que geram este magnetismo. E para entender ainda um tanto mais, estudou biologia para entender a vida, porque estudando química, física, entendeu a origem da vida, a natureza e, consequentemente, com biologia, a sua destinação. E depois estudou matemática, anatomia, fisiologia, lecionou essas matérias em medicina ao Dr. Charles Richer na obra Tratados de Metapsíquica, que afirma que ele foi doutor em medicina, assim como José Herculano Pires na obra Agonia das Religiões, no capítulo 11, A Cura Divina. Pode ir lá que ele vai falar que ele doutorou-se em medicina, foi médico e clinicou por algum tempo. Se ele não tivesse sido médico, como que ele colocaria na obra A Gênese que se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os seus pacientes com as palavras, que têm o poder para interferir no físico e no moral de quem ouve. Se assim não fosse, ele não teria como falar algo semelhante. Mas se ele estudou anatomia, estudou fisiologia, lecionou essas matérias, doutorou-se em medicina, e o que menos importa se alguém acredita nisso ou não, ele foi médico de corpos e médico de alma. Mesmo que não tenha sido médico de corpos nessa encarnação, como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, antes ele fora, com certeza. E agora, estudando todas essas ciências correlatas, que foram mais de 30 ciências correlatas, para entender o ser, a sua origem, a sua natureza e a sua destinação, que é a proposta essencial do Espiritismo, o estudo da origem, da natureza e da destinação
dos espíritos. Desse modo, se desejarmos entender a nossa realidade de seres imortais, precisamos, no mínimo, estudar-nos nós mesmos. Isso mesmo, estudarmos a respeito de nós mesmos. O conhece-te a ti mesmo. E o si mesmo, o espírito. A superconsciência, o reino de Deus nele existente. E assim sucessivamente, conforme nós estamos falando. Se ele não estivesse estudando essas realidades, como ele poderia dizer que se eu quiser e souber, eu posso magnetizar esta água, melhor qualificá-la, alterar a sua estrutura molecular? Isso está no Livro dos Médiuns. E eu posso também magnetizar a água do meu próprio corpo, que é basicamente 2/3 ou mais de água. Se eu sei magnetizar a água que está fora e magnetizar a água do meu corpo, eu não preciso que ninguém magnetize a água para mim, nem tampouco aplicar um passe em mim. Porque na obra A Gênese, assim como na Revista Espírita 1868, primeiro artigo do mês de novembro, ele narra com extrema clareza. Numa reunião de estudos, nós nos assistimos entre si, assistimos os espíritos mais necessitados do que nós e somos assistidos por seres mais iluminados do que nós. Ele deixou muito claro que é a mais perfeita reunião de desobsessão, a reunião de passe, de água magnetizada e etc., a reunião de estudos. E na obra A Gênese, no seu capítulo 14, numa reunião de estudos onde os pensamentos convergem para a harmonia, nós repomos as perdas fluídicas gastas pelo mau uso do pensamento. E também deixou muito claro na obra O Livro dos Médiuns que se necessitarmos impor as mãos sobre alguém que está sob uma forte possessão, obsessão ou até fascinação e outros, eu preciso ter o conhecimento de causa, saber o que eu vou fazer e ter valores, virtudes para enriquecer os fluidos para que eu possa realizar a tarefa. Porque na Revista Espírita de 1862, no mês de dezembro, e no artigo do mês de janeiro de 1862 e 1863, então dezembro de 1862 e janeiro de 1863. Ele deixa muito claro que, num dado momento, apareceu uma moça com um processo de obsessão muito forte e alguém se apresentou rapidinho para impor as mãos sobre ela. E assim que o fez, ela disse: a mim você está prejudicando, ao obsessor você está fortalecendo, porque cada um dá o que tem. E ele foi muito claro ao dizer que o que dá norte à nossa mediunidade é o nosso conhecimento e, consequentemente, os nossos valores morais. De modo que, se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu ficar na expectativa de aprender, observar, se eu me apresentar para o trabalho, me capacitar, mas não queira fazer o que desconheço, porque do contrário eu estarei mais prejudicando do que ajudando. Por isso que o Espiritismo é uma filosofia que nos ensina a pensar, a raciocinar, a duvidar, a indagar, a estudar. Estudar em profundidade. E, ao mesmo tempo, compreender o que está sendo estudado através da ciência. Então, a ciência nos possibilita experimentar o que foi estudado, testificar a veracidade dos fatos. E agora, se eu já sei, eu vou colocar em ação, eu vou vivenciar conscientemente que a nossa conduta moral, o Evangelho vivenciado em si. Por isso que outro mestre considerado o apóstolo do Espiritismo, que nós vamos falar nele em programas futuros, Leon Denis, ele narra com extrema clareza em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que todos os poderes da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber
amar. Querer, segundo o autor, é fazer convergir todas as potências, toda a energia para o alvo que eu quero conquistar, a meta que eu quero atingir. E, ao mesmo tempo, é necessário saber, conhecer as forças e as leis com as quais vou interagir. Do contrário, eu posso ficar aprisionado na minha própria criação. E acima, porém, de tudo, amar. O amor vai centuplicar-lhes as possibilidades nesse processo de aplicação da pauta. Então, o amor é a substância que gera e nutre e, ao mesmo tempo, a lei que organiza e mantém. Então, eu sei que o amor é uma substância que gera e nutre. Então, se eu quero amar, eu sei que eu tenho à minha disposição a força mais potente do universo, segundo Mahatma Gandhi, e, ao mesmo tempo, a mais sutil. A mais sutil é essa substância que gera e nutre, uma matéria sutil. A lei que organiza e mantém esse potencial, a força mais potente do universo, a lei. De modo que, quando começamos a estudar a doutrina dos espíritos, quem são eles? Esses seres que formam a falange, o espírito da verdade, livres pensadores. Como bem definiu Leon Denis, o espiritismo é para mentes livres. É uma doutrina que nos ensina a buscar a causa, compreender os efeitos. Então, com ela, eu posso analisar a origem, compreender a natureza e calcular a destinação. Mas eu preciso estudar. É uma doutrina que nos convida a mergulhar profundamente nos estudos, conforme tanto Leon Denis quanto Allan Kardec, por sua vez. Nós vemos os dois falar a respeito dessa realidade. Veja a recomendação de Allan Kardec. A verdadeira doutrina espírita ou doutrina dos espíritos está no ensinamento dado pelos espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja um estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nessa condição pode-se observar um universo infinito de fatos e de detalhes que escapam ao observador superficial e permite formar uma opinião. Então não dá para ler. Ler é fácil. Tem muitas pessoas que leem, mas não compreendem. Compreende, mas não aplica. Então nós precisamos ler, compreender, aplicar e, além da aplicação, constantemente sendo sublimado esta mesma aplicação. Nós estamos chegando próximo do final do nosso programa. Se você quiser adquirir o livro O Despertar da Consciência, que é uma síntese do ensino universal dos espíritos, da parte filosófica, científica e a parte moral, que nós chamamos de espiritualidade ou de religiosidade, não de religião. Religião é um rótulo. Religiosidade ou espiritualidade é uma conduta. Então, no site odespertardaconsciência.com.br você encontra esse formato com Airô, que é mais fácil manuseio para quem quer estudar, e também o capa dura com costura reforçada, que você pode também fazer este movimento sem prejudicar esta lombada, que é o que nós chamamos dessa parte de trás. É um manual de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, um tratado de saúde integral. Nesta obra está todo o processo de autocura, o caminho que nós fizemos para processar a autocura em nós. Então, tudo que nós procuramos dividir com você é fruto de estudo, compreensão, aplicação e aprimoramentos constantes em nossas vidas e na vida daqueles que decidem estudar conosco.
Por isso, rogando a Deus para que possamos estudar a obra O Livro dos Espíritos, que é a codificação em si. A codificação é somente esta obra, O Livro dos Espíritos, e se eu quiser dar sequência, perceber uma síntese do que é esse Espiritismo, esta obra, o que é o Espiritismo. Aqui nós vamos entender na questão 127, por exemplo, quando Allan Kardec questiona: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo espírito, que nem sempre são possíveis tomar essas boas resoluções como homem, porque o espírito, ao encarnar no corpo do homem, conforme está na questão 605A desta obra, ele traz consigo os seus valores intelecto-morais. Ele vai ligar-se à matéria, o corpo desse homem. Se esta matéria o influenciar, o levará rumo à brutalidade. Se ele influenciar a matéria, ele irá rumo à angelitude e com certeza levará a matéria com ele. Na obra O Livro dos Médiuns, nós vemos o estudo da primeira parte da obra O Livro dos Espíritos, que é dividida em 4 partes. O Evangelho segundo o Espiritismo estuda a terceira parte, a Gênese, melhor dizendo, estuda a primeira parte, o Livro dos Médiuns a segunda parte, o Evangelho segundo o Espiritismo a terceira parte, a obra O Céu, o Inferno, a quarta parte. Então nós vamos encerrando o nosso diálogo para este momento, rogando a Deus que nos abençoe com a lucidez necessária para estudarmos, compreendermos a nós mesmos, despertar a nossa consciência e, como livres pensadores, vivermos pacificamente, serenamente, harmonicamente, saudável e felizes, que é o mais importante de tudo. Um grande abraço a todos, muita paz, muita luz e até já.